Oi, turma, do livro Felicidade Onde Estará, Jesualdo Costa, Vigiai e Orai. Há uma passagem evangélica que encontramos de forma mais completa em Mateus 26, 36, 46, na qual o evangelista narra que Jesus sobe ao monte chamado Getsêmani para rezar. Ele está acompanhado dos apóstolos e aos pés do monte ele chama Pedro, João e Tiago e com eles vai até um pouco mais acima, onde pede que permaneçam ali enquanto ele se afasta um pouco mais para orar a sós. Antes, porém, recomenda aos 3 discípulos que vigiem e orem para não caírem em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso significa que o corpo físico exerce certa influência sobre o espírito. Muitos interpretam de forma equivocada essa passagem e tentam justificar seus erros ou quedas, alegando que a carne é fraca. Claro que nessa passagem Jesus se referia ao sono físico, pois o corpo necessita de descanso, todavia, ele falava que o espírito está pronto e que se ele está pronto, pode neutralizar a influência do corpo sobre ele. É ele que governa, é ele o senhor do corpo. Se na passagem evangélica trata-se do sono fisiológico, podemos trazer o ensinamento para o campo moral e aí o espírito pronto consciente pode dominar as paixões inferiores dissolventes, gerenciadas pelos instintos. Notem que o mestre dos mestres sugere que vigiemos e oremos. Essa é a prática para não cairmos em tentação. É importante que as tentações ocorram para sabermos se estamos preparados ou não, para sabermos se não estamos errando por falta de oportunidade. Dizem que a oportunidade faz o ladrão, mas o correto é a oportunidade revela o ladrão. Amados leitores, a vigilância e a oração formam a base de uma vida íntegra e feliz, pois por meio dessa simples prática, evitaremos muitos erros ou equívocos responsáveis pela nossa infelicidade, já que não devemos esquecer que colhemos exatamente o que plantamos. Até aqui, como vimos nos capítulos anteriores, estamos procurando viver integrados com o Evangelho, despertando nossa essência divina, procurando agir de acordo com as leis de Deus, perdoando e reparando as faltas cometidas. Nesse ponto da nossa viagem em busca da felicidade, se já estamos praticando as sugestões anteriores, podemos comprovar na prática que a felicidade está ao nosso alcance. Podemos senti-la em nós mesmos, não desejamos cair. Para que isso não ocorra, precisamos fazer manutenção das conquistas obtidas até aqui. Nesse momento faz-se imperioso que pratiquemos nessa orientação do Cristo de Deus, vigiando e orando. Vigiar nossos próprios atos nos faz viver de maneira mais consciente, tendo atitudes conscientes para agirmos corretamente no bem e para o bem de todos, inclusive o nosso. Não se deixe contaminar pelo mundo, faça a sua parte. Até aqui, varremos nosso lado da rua. Agora, precisamos manter-o limpo com vigilância e oração. A maturidade espiritual se revela com atitudes estudadas conscientes, porque se assim agirmos, erraremos menos e quando errarmos, repararemos no ato e desse modo nosso lado da rua se manterá limpo. Viver com a consciência tranquila, sem peso, é um ponto importante para vivermos felizes. Essa maneira de viver é uma forma ensinada por todos os sábios da antiguidade e esse ensinamento não poderia passar desapercebido por Jesus. Ele ensinou-nos em seu sermão profético, Mateus 24, que o dia da grande tribulação e da volta do Filho do Homem chegará como um ladrão, na calada da noite, quando menos se espera, e então, mais uma vez, ele pede que vigiemos. O verbo é que ele pede que vigiemos a nós mesmos e não o outro. Devemos entender essa passagem como o dia da nossa desencarnação. Não sabemos quando se dará, apenas que se dará. Estamos preparados? A consciência está tranquila? No caminho espiritual é fácil pararmos para descansar, mas ao fazê-los corremos perigo. A pergunta que devemos nos fazer diariamente é: hoje eu estou fazendo aos outros o que gostaria que os outros me fizessem? Atenção, atitude consciente e vigilância são as chaves dos comportamentos éticos e salutares em prol da nossa felicidade. Então vejam bem, ontem eu estava fazendo o livro dos Espíritos em casa, toda terça-feira à noite eu estudo um pouquinho. E aí estava falando das perturbações do desencarne, né? Muitas pessoas não estão preparadas para a hora do desencarne. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E, no entanto, a gente não se prepara nem para viver a parte espiritual aqui na Terra e muito menos para a gente retornar ao planeta nosso de origem, né? Então, nós ficamos sempre naquela de deixar para a última hora. O brasileiro tem muito disso, e não é só o brasileiro, é o mundo inteiro, os espíritos sempre deixam para a última hora, né? Quando você descobre que está doente, aí você quer viver tudo aquilo que você não viveu a vida toda. Hoje, conversando com uma moça na hidroginástica, eu falei para ela,
Falei, eu podia ter feito exercício minha vida inteira, mas eu não quis. Precisou ficar doente para correr atrás do prejuízo, né? Então, a gente, para poder chegar no plano espiritual, a gente vai deixar para a última hora. Quando a gente pega a terceira idade, quando a gente está beirando a terceira idade, a gente vai estudar um pouquinho sobre o nosso lado de lá. A gente tem uma vida inteira para isso, mas a gente não se aplica. Aí a gente vai pegando a maturidade física, né? E aí a gente procura ter um pouco mais de conhecimento do lado de lá. Às vezes é tardio, né? Às vezes não é o suficiente para a gente fazer uma boa passagem. Enfim, essas perturbações que as pessoas sentem na hora do desencarne vai muito da sua evolução espiritual, vai muito do seu conhecimento espiritual. Então, se a gente quer ter um desencarne mais tranquilo, lógico que a gente vai ter que estudar mais para isso. A gente vai ter que se aplicar mais ao campo espiritual do que material. As pessoas que são muito apegadas ao lado material, por exemplo, aquele filme Ghost, eles foram muito felizes na cena onde a pessoa sofre lá o atentado, tem aquela morte bruta, e no entanto ele vê o corpo dele, ele vê as pessoas chacoalhando ele, chamando por ele, e no entanto ele está ali, o espírito está vivo. Mas ele dá aquele choque nele de ver que o corpo dele está ali no chão, ele não consegue entender, ele fica desequilibrado, porque ele fala, eu estou aqui, estou vivo, como é que meu corpo está ali parado? Como é que as pessoas estão dizendo que eu morri se eu estou aqui? Então, quando tem um desencarne muito bruto, o espírito tende a ficar desequilibrado, por mais conhecimento que ele tenha, e se não tiver conhecimento é pior ainda. Às vezes ele acompanha o corpo dele até o cortejo, né? Depende muito da sua evolução, ele vai acompanhar o corpo dele, inclusive na parte de deteriorar. O espírito se acabar no meio dos vermes lá, e ele vai acompanhar todo aquele processo de decomposição do corpo. Então, quanto mais conhecimento, mais livre dessas situações desagradáveis nós estamos. Caso contrário, cabe, né, cada um segundo o seu conhecimento, o seu mérito, né? Então, se você não tiver muito conhecimento, for muito materialista, né, muito ligado à parte financeira, ou muito obsessivo em relação ao amor, a uma pessoa, né, você quer, deseja ficar sempre ali, então você não consegue se desprender, e o teu corpo, consequentemente, vai ficar ali, né, do teu ladinho, e você vai estar vendo tudo que está acontecendo com o teu corpo, né, dá aquela aflição no espírito dele estar trancado dentro de um caixão. Existem vários relatos aí da espiritualidade dizendo sobre essas perturbações por falta do quê? Do vigiar, né, de você saber que você é um espírito, e de que as coisas que acontecem em volta são para o seu aprendizado, não é para você ter, é para você ser, é para você se desenvolver enquanto essência divina, né? Enquanto espírito. Quando a gente perceber que nós estamos no corpo, mas nós não somos corpo, fica mais fácil a gente se vigiar, porque tudo que aparece vai aparecer em forma de aprendizado, não vai aparecer como, né, lições dolorosas, né? Nós vamos sentir menos impacto perante a atuação das pessoas, perante as situações que a gente vive, porque a gente sabe que aquilo ali é passageiro, né? A questão do vigiar e orar agora é muito pertinente pelo tempo que nós vamos viver aí, né? Nós temos aí um período, eu estava lendo agora no caminho, quando eu estava vindo da hidroginástica também, eu aproveitei no caminho para pegar um texto para ler sobre o carnaval, né? Antigamente, o carnaval era uma festa, de fato, né? Pessoas dançavam, pessoas usavam roupas, né, próprias para aquela festa, a festa da corte. Depois, a pessoa que era mais pobre, os populares, viam a corte dançar com aqueles vestidões, né? E aí começaram a imitar eles, usando um monte de pano, né, para fazer vestidos grandes. Passou esse período da colonização, né? Das imitações, das fantasias em relação à corte. Nós tivemos também momentos aí, não lembro o nome direito, né, mas eram umas garrafinhas de plástico que a gente enchia de água para jogar água na molecada, nas pessoas, brincando na época de carnaval. Nós tivemos na época de carnaval homens que se vestiam mulher, não para ser LGBT, ABC, XZ, né, mas homens, né, casados, namorados, pais, tios, avós, eles se vestiam de mulher, botavam aqueles batonzão vermelho, né, botava tomara que caia, aqueles peitos peludos aparecendo,
colocava sapato de salto e ia jogar bola no meio da lama, né? Então existiam os calça e o saia, e todo mundo brincava com aquilo na época de carnaval. Então eram brincadeiras saudáveis, né? Que as pessoas faziam em torno de fantasia, em torno de brincar, né? Carnaval era brincadeira. Só que no decorrer do tempo o carnaval deixou de ser isso aí. Hoje, infelizmente, você abre uma página, eu não assisto canal aberto, não assisto desfile de carnaval, mas infelizmente você abre a página de uma internet que nem hoje eu abri, de Facebook, onde eu não tinha aquela atriz, ou sei lá o que ela é, deve ser uma personalidade aí da mídia. Eu abri a página, na hora que eu fui mexer no meu Facebook, apareceu lá, fulana de tal, deixa todo mundo de boca aberta com a sua fantasia. Aí, na verdade, não tinha fantasia nenhuma, a mulher estava semi-nua, e na hora que ela estava sambando, deve ser alguma rainha, sei lá, de bateria, e na hora que ela estava sambando, levantou lá o pouco de fantasia dela, e ela sem calcinha, sem nada por dentro, né? Quer dizer, o que aquilo ali tem a ver com brincadeira de carnaval? Nada, né? Absolutamente nada. E isso faz com que a promiscuidade ela se expanda nessa época, né? E olhando e lendo esse texto sobre o carnaval, né? E olhando pelo lado espiritual, é a pior época do ano para nós espíritas ou para aqueles que estão ligados ao lado espiritual, que querem trabalhar o seu espiritual. É a pior época do ano. Porque é o momento que os portais negativos estão hiper, mega abertos. A mente das pessoas estão focadas na promiscuidade, na bebida, na drogadição, né, no tudo eu posso, na liberdade exacerbada, né, então não tem limites o que você pode fazer numa avenida. Vem cara de gravata, né, de terno, sério, de outros países, quando chega aqui solta a franga, né, fica com homem, fica com mulher, fica com criança. Ontem à noite, infelizmente, na hora de postar meus vídeos no Quai, eu tô quase desistindo, inclusive, da plataforma, né? Porque tá me deixando meio triste de ver algumas coisas lá. Ontem à noite, na hora que eu fui postar, já era tarde da noite, aí eu vi meninas, deve ter 12, 14 anos, eu não sei qual é, né, a forma que a plataforma utiliza ali para dar uma peneirada, né? Mas ali está precisando de um juizado, de um conselho tutelar urgente para dar uma peneirada na situação, porque tinha criança de 12, 14 anos se oferecendo um telefone e tal, falando que ia fazer chamada de vídeo para macho. Então, assim, são situações que a gente vê que a promiscuidade está solta em tudo que é lugar. E aí, pô, um cara que é casado, não, ele vai lá pro sofá, a mulher tá lá esquentando janta ou tá cuidando de criança, o marido vai lá pro sofá, eu vou assistir um pouquinho de televisão aqui, liga a televisão e liga lá na plataforma. Na hora que ele abre a plataforma como eu abri, não precisei ficar procurando, você abre a plataforma e aparece. Aí tá lá, ai fulano, me chama, ó, meu número é esse aqui. Se o cara tem a cabeça fraca, se ele não tá em vigilância, ele tá traindo a mulher dele dentro de casa, ele não precisa sair de casa. Porque só o fato, ele não precisa nem ligar, mas só o fato de aquela mulher aguçar ele entrar naquele sistema de, como que eu posso falar, de atração física por aquela pessoa que está falando ali no vídeo, pronto, a mente da pessoa já traiu ela, né? Traiu a esposa e vice-versa, pode ser a mulher também abrindo e vendo esse tipo de coisa. Bom, enfim. Para a gente poder se vigiar antigamente, né? A gente achava que vigiar é você sair, olhar para os lados da rua, ver se não tem bandido, né? Se não tem nenhum perigo. Isso seria vigiar, né? Mas não, Jesus não quis dizer nesse sentido. Ele quis dizer que não é para você se vigiar perante as ações dos outros ou situações. É para você vigiar você mesmo, né? Quando você percebe que está pendendo para o lado errado, quando você percebe que o teu pensamento está vagando nas tentações, porque tentação tem de tudo que é tipo no mundo, então é o momento de você se vigiar, se conter, né? Orar, falar, Senhor, me tira disso, eu não quero. Não é que a gente tem que ser puritano, que a gente é perfeito, que a gente é maravilhoso, não, nós estamos caminhando, vai ter momentos que a gente vai ver algumas coisas que aquilo vai acabar mexendo com a gente, né? Isso aqui é pele, isso aqui é carne, e o que é da carne é carne, né?
Mas o problema é que a carne pode comprometer o espírito. Então, a carne é fraca? É. Mas quem controla a carne? É o espírito. Não é o contrário. Não é a carne que controla o espírito. É o espírito que controla a carne. Portanto, se a carne é fraca, se a carne tem sensações, o espírito é a rédea dessa carne. O espírito é o que vai segurar essa carne de forma que ela vai atuar para o bem, no bem, e não contra si mesmo. O nosso corpo, ele pode atuar contra nós, se o nosso espírito for fraco. Não é a carne que é fraca, é o espírito. Ele é que sucumbe, ele é que se entrega às coisas mundanas, às coisas erradas. Então, chegou essa época de carnaval, é o momento que a gente mais tem que isolar do mundo. É o contrário, é desligar a televisão, é evitar a rede social nessa parte de propagação do que acontece em avenida, em show, seja o que for, porque é um momento muito tenebroso. A espiritualidade superior tem um trabalho muito grande nessa época. É engraçado, né? O ser humano, como ele consegue ter as situações de altos e baixos constantes, porque a gente sai de uma época maravilhosa, que é a época do Natal, onde se fala tanto de Jesus, nascimento, amor, paz, a gente deseja tudo de bom para as pessoas, a gente quer aquela tranquilidade, a gente quer família, a gente quer passear com quem a gente ama, a gente sai daquele ambiente gostoso, daquela energia gostosa que a espiritualidade trabalha pra caramba para manter aquilo. Aí sai de dezembro, que é essa época gostosa, para cair na época de janeiro, que já é férias, que o pessoal já esquece da vigilância, já esquece de tudo aquilo que ele falou em dezembro, né? Desejando bem para o próximo, desejando que o ano seja diferente, de que ele vai ser bom, de que ele vai fazer ações melhores, de que ele vai ter pensamentos melhores. Chega em janeiro, ele já se torna invigilante, porque entrou de férias. Entrou de férias, as pessoas querem só curtir. Aí vai pra praia, bebe, fica lá só na água, no marasmo. Aí não quer saber de trabalhar, não quer saber do seu irmão, se ele come, se ele tá passando fome, não quer saber de ninguém. Aí é só um momento, a pessoa com ela mesma. No máximo com aqueles entes bem próximos dela. Ou seja, o egoísmo ali aflora. Em janeiro o nosso egoísmo ele sobe. Porque eu e acabou, não interessa, não quero, eu já trabalhei o ano inteiro para os outros, agora janeiro é só para mim. É a hora que você se infla no egoísmo. Aí chega fevereiro e março, vem esse período de carnaval, que é onde você solta as frangas. Não, o que eu gosto é do feriado. Tá, eu amo o feriado do carnaval, também, sempre gostei. Quando eu trabalhava, juntava 3 dias, ficava em casa, pegava o final de semana, 5 dias... Que maravilha, dava um respiro para você poder realmente iniciar o ano letivo, principalmente nós professores, né? Com um pique maior, porque férias, que nem eu falei, você vai ver família, você vai passear, em vez de descansar, às vezes parece que cansa ainda mais. Ontem uma amiga minha estava falando isso, veio tanta gente na minha casa nas férias que eu tô cansada, eu não consegui descansar, né? Eu não consigo ver ninguém o ano inteiro, então quando chegou janeiro todo mundo veio na minha casa, eu não consegui descansar. Aí quando você pega esses 4, 5 dias de carnaval assim, parece que são os dias de férias de fato que você precisava para descansar. Algumas pessoas são assim, eu era assim, né? Então hoje para mim tanto faz que eu sou aposentada, mas na época os 5 dias era muito bom, só que eram 5 dias que eu me mantinha também em vigilância. Mais do que nunca, porque dava um medo danado. Tá tudo solto, os portais do inferno estão tudo abertos. É um momento que as pessoas chamam isso, e eles vêm. Você está dormindo, eles vêm te atrapalhar no sono, você está acordado, eles atrapalham a sua vida, eles fazem, né, você redirecionar seu pensamento para as coisas erradas. Então, é um momento muito tenebroso. Na época do carnaval, não estou colocando ninguém com medo das coisas, não, gente. Não estou falando nada além daquilo que eu já estudei, né? Então, é um momento muito perigoso mesmo, é um momento muito fácil para você beber, para você fumar, para você cair na promiscuidade, para você cair na traição, para você falar coisas desagradáveis, porque que nem eu vi o que vi hoje cedo e eu não gostei, e eu vim comentar com vocês, mas sabe quando coça a língua? Cheguei lá na hidroginástica, a minha vontade era de fazer o comentário,
Falar, gente, mal abri o meu Facebook hoje, dei de cara com isso. Mas aí eu falei, não, eu vou me segurar, não vou ficar comentando isso aleatório, tem que ter um porquê de comentar. Aí vem o texto de acordo com aquilo que eu acredito que estava aqui, né? É um desabafo, mas ao mesmo tempo faz parte do que nós estamos lendo. Mas se é um outro momento, você acaba querendo fazer aqueles comentários desagradáveis, né? Essa pessoa, ela vai ser chumbada de energia de homens que vão desejar ela ali, que são os vampiros, e vai despertar na mulherada algo, né, que repele, que também não é uma energia boa. Então imagina como que vai ficar esse ser, como que vai ficar o espírito dessa pessoa. Ela vai para a avenida desse jeito, ela quer o que com isso? Que as pessoas admirem ela? Poucos vão admirar de verdade. Eu sempre falei isso para os meus alunos, para o meu filho, eu sempre falei isso para companheiros meus. A mulher, quando ela se expõe demais, ela chama atenção? Chama. De fato, ela vai chamar. Mostrou peito, bunda, os caras vão olhar. Eles vão desejar, eles vão querer, inclusive, na cama. Mas eles não vão querer ter uma companheira dessa no dia a dia. Não vão mesmo. Então, é bobagem da mulher se acabar, sabe, se deteriorar enquanto ser humano, né? É um estado deplorável da mulher. E lembrando que sendo espírito é vergonhoso, porque hoje aquele ser que está no corpo de mulher, na outra vida foi homem, teve outra experiência, né? Nós estamos em experiência, nós não somos aquilo ali. Então faz parte de uma grande ilusão, né? Faz parte de um grande teatro. Hoje a Patrícia é isso aqui, amanhã ou depois eu desencarno e volto como homem, eu volto de uma outra forma, eu volto deformada, eu volto faltando perna, faltando visão, sei lá. Então é uma questão tão ilusória você olhar para a carne de uma pessoa e desejar a carne daquela pessoa, né? E o carnaval ele possibilita isso na mente, né? Se é um cara doente, se é uma mulher doente, aquilo desenvolve ainda mais na pessoa e é um desequilíbrio. É a falta de amor próprio, é a falta de amor a Cristo, é a falta de amor a Deus, nosso Criador. E eu não volto a dizer, eu não sou puritana, não sou aquela pessoa que está aqui para ficar dando lição de moral em ninguém, não. Mas é a realidade. A espiritualidade sempre chama atenção para a gente, para essas partes aí, né? E Jesus, quando falou vigiai e orai, é nesse sentido. Você está se vigiando, viu que está escorregando o teu pensamento? Ora e pede firmeza no teu pensamento. Porque as coisas que estão em volta, elas estão aí para poder te levar, né? Para te conduzir. Você está num planetinha de prova e expiação. Então vai acontecer o tempo todo ser provado. O tempo todo que você for provado. Se você passar, né? Você está elevando o teu espírito, você está elevando moralmente. Aí é onde tem menos perturbação na hora de um desencarne, por exemplo, né? Como eu falei no início do vídeo. Então, se você quer ter menos problema na hora de desencarnar, atue direito agora, enquanto está encarnado, né? A diferença nossa grande, né, lá no lado espiritual e aqui é essa, é a nossa moral, é a nossa conduta, não é o nosso corpo, não é a nossa inteligência, nossos diplomas, né? É justamente a nossa moral. Então, a perturbação vai ser maior quanto menos eu agregar moralmente no meu espírito. Que eu trabalhe sempre em razão disso, que eu tenho que passar para o outro lado, eu sei que eu vou ter que voltar. Como que vai ser essa minha volta? O que eu vou estar levando na minha bagagem daqui para lá? Vou me encher de vício, encher de coisas que eram mundanas, que eram da terra, e chegar lá, a pessoa fala, você não vai entrar com nada disso pertence ao plano espiritual, bobagem tua. Então, vamos pensar a respeito disso, né? Vamos vigiar e orar para a gente chegar a ter uma passagem tranquila, para quando a gente for do outro lado, a gente levar o nosso melhor, né? Olha, eu passei por tentação, olha, veio um homem com corpo escultural na minha frente, mas eu tinha um gordinho baixinho do meu lado, que eu amava ele, eu me dedicava a ele, nós somos parceiros, nós somos amigos, a gente fazia as coisas junto, a gente cresceu junto, a gente evoluiu junto, um cuidou do outro na hora da doença, né? Agora aquele corpo escultural que eu olho lá, eu não tive nem desejo, porque o meu baixinho me supria, eu gostava do meu baixinho, né? Então é isso, o amor, o respeito ao próximo,
Você está fazendo ao próximo o que você gostaria que fizesse com você? Parte desse princípio, né? O orar e vigiar parte desse princípio. O que você está fazendo com o próximo que está do teu lado? Você está desejando ele porque ele está se mostrando? Ou você está desejando ele porque você está amando, está gostando daquela pessoa? Você quer acolher aquela pessoa do teu lado, né? Então, olhe bem as coisas em volta, né? Vai aparecer tentação de tudo que é tipo, gente. E a gente tem que estar em vigilância, porque cabe a nós as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, né? Ele pode nos levar para a consciência tranquila dos nossos atos, dos nossos pensamentos, como o nosso livre-arbítrio pode também nos prender nessas armadilhas que vão surgindo, né? Se vigiem muito, principalmente nessa época do carnaval. É a pior época que a gente tem. De janeiro a janeiro, eu creio que o pior momento que a gente passa é esse momento de carnaval. Depois tem as tentações, lógico, né? Tem o karma aí de cada um, tem a situação que cada um tem que viver, tem os seus rivais, os seus desapores, né? Mas eu acho que a pior época que tem, porque aparece espíritos que não fazem parte do seu rol de inimigos e eles vão aparecer, às vezes, como zombeteiros, né? Para te tirar do eixo, principalmente se você está entrando no caminho certo. Eles não querem isso. As trevas não querem que você anda no caminho do bem. Para eles isso não é bom, né? Quanto mais gente errada, para eles melhor, né? Porque eles querem instalar isso aqui. Eles querem utilizar o planeta Terra para manter pessoas escravizadas dentro das vibrações, das energias negativas que eles têm. Então, quanto mais adepto para eles, melhor. Não interessa quem, não são espíritos conhecidos, são muitos desconhecidos que aparecem nessa época, querendo escravizar, querendo trazer para a gente, né, uma energia da qual a gente está tentando se libertar no dia a dia. E por conta da mídia, por conta da rede social, uma série de situações aí, você acaba caindo, né? Então, vamos nos vigiar, porque a vigilância traz tranquilidade, e a tranquilidade traz a felicidade, né? Eu acho que é isso que o Gesivaldo quis passar pra gente, a tranquilidade na consciência. Então, ela só é possível através disso, de você sempre olhar a situação distante do que ela está acontecendo. Opa, aquilo ali é sinal vermelho, então ali eu não vou, né? Aquilo ali é uma cilada, então eu tô fora, né? Evitar. A gente evitando as situações, a gente não precisa combater. Fica mais fácil evitar do que combater. Eu sempre falei isso em sala de aula para os meus alunos. Fica mais fácil você não usar a droga do que você usar e depois ter que se livrar disso aí. Então, vamos pensar a partir desse princípio. Evitar, né? A vigilância nada mais é do que você evitar. É você estar distante da situação, observar que aquilo ali não é para você, então evita. Deixa passar, né? Esse não é um bom momento para ficar acompanhando rede social ou televisão. Liga um rádio, vai ouvir música, chama os amigos, vai tomar café em casa, se une à família, se fortaleça na sua religião, vá para a igreja, vá para o centro espírita, trabalhe em favor do próximo. Trabalho e vigilância dobrada nessa época do ano. Eu acho que é uma maneira que a gente tem de contrapor essa energia tão negativa, tão pesada, nesse período assim, meio trevoso que a gente passa todo ano, infelizmente.